sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje eu vou falar como é o processo passo a passo de escrever uma notícia. Como que nós escrevemos uma notícia? Bom, então nós sabemos que notícia é o quê? É a expressão de um fato novo. Então aqui ele já nos dá o quê? Uma base que, se você vai fazer algo, vai noticiar algo, tem que ser o quê? Algo novo. Não pode ser uma coisa antiga ou muito antiga que já aconteceu. A não ser, por exemplo, às vezes a polícia vai investigar um caso. E isso demora talvez alguns anos, 2 anos, ou até 1 ano, ou 5, 3, 4, seja quanto tempo for. Daqui a 2, 3 anos tem algum ponto novo, alguma coisa nova, ou então a conclusão, né, daquele inquérito. Aí sim, mesmo sendo um caso antigo, eu tenho o quê? Dados novos. Então, dessa forma eu posso escrever aquela notícia que é uma notícia antiga, porém, o que acontece? Eu tenho dados novos em relação àquilo. Então, eu posso novamente comentar aquela notícia, porém, eu vou trazer alguma coisa nova a respeito daquilo, tá? Que desperta o interesse do público a que o jornal se destina. Se é um jornal teen, né, um jornal de adolescentes, tem que ser algo que interesse aos adolescentes. Se for um jornal para um público de pessoas mais jovens, mais, digamos assim, saindo da adolescência, entrando na juventude, vou ter que trazer algo sobre aquilo. Para crianças, tem que ser algo que desperte a curiosidade da criança. E assim por diante. Idosos, pessoas mais velhas, ok? Então, é o gênero textual tipicamente jornalístico. A notícia pode ser vinculada em jornais, escritos, falados e em revistas. Atualmente, pela internet também, tá? Uma notícia deve ser imparcial e objetiva. Deve expor fatos, não opiniões. Então, aqui, ó, imparcial é isso. Ela deve expor o quê? Fatos e não opiniões pessoais. Por exemplo, eu vou falar sobre um acidente que aconteceu na rodovia e tal, e vou começar a criticar aquela rodovia? Não, eu vou apresentar os fatos que aconteceu ou que acontecem diariamente naquele lugar, ok? Objetivo é que eu não posso ser subjetivo, ou seja, eu tenho que trazer uma linguagem mais concisa, uma linguagem mais predominantemente mais o que? Denotativa e não conotativa, cheia de figuras de linguagem, senão as pessoas não vão entender, vai ter mais de uma interpretação, tá? Numa notícia, predomina a narração, mas os jornais não contam só o que aconteceu, eles vão além, informando também o que são os fatos, quem, as personagens, as pessoas que estão ali participando daquele fato. Quando, não é isso? Quando que aconteceu aquilo? Hoje, ontem, à noite, ok? Onde que é o lugar, como que aquilo aconteceu e o porquê que aquilo aconteceu. Então, quando você for escrever uma notícia, lembrem-se sempre disso aqui, ó. Sempre colocar isso na sua notícia. O que são os fatos, quem, né? Com quem está acontecendo aquilo ou com quem aconteceu aquilo. Quando que foi? Hoje, ontem, né? Onde, o lugar, como e porquê, ok? Não se esqueçam disso. Então, vocês podem se basear através, digamos, dessas perguntas, ok? Bom, eu trouxe um exemplo de uma notícia, ó. Crianças surdas recebem ajuda de cães guia na Grã-Bretanha. É lógico que isso aqui já é um pouco antigo, 19 de maio de 2014, mas é uma notícia que chama atenção. Mesmo sendo uma notícia antiga, é algo bom. É uma coisa boa, é uma ajuda a crianças, então sempre é uma coisa boa. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a minha manchete aqui, né? E embaixo eu tenho o meu lead, lembra? Que é aquela chamada que eu faço abaixo do meu título, só que mais detalhado, ok? Então aqui ele fala só assim, ó, crianças surdas recebendo de cães guias na Grã-Bretanha. E aqui ele já fala, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Então, aqui ele explica melhor o que eu falei anteriormente no meu título, ok? No título que eu
dei a minha notícia. Porque você tem que dar um título à sua notícia. E você pode fazer depois o seu lead aqui embaixo, bom? Sem problema algum, explicando melhor o seu título. E escrever a notícia. Olha, a notícia é um texto pequeno, repararam? 3 parágrafos. Início, meio e fim. Aliás, eu tenho outro aqui, ó, que pode ser considerado também um parágrafo. Mas bem básico, tá? Ele só fala dessas instituições que ajudam crianças, menciona o nome de uma criança, dando como um exemplo o que recebeu o cachorro, e pronto, foi bem o quê? Foi bem objetivo. Isso que é ser o quê? Objetivo, ok? Não ficou estendendo aquilo o tempo todo, escrevendo detalhadamente aquilo. Ele foi o quê? Objetivo, mas conseguiu atingir o público-alvo, que foi dar essa notícia, tá bom? Então, aqui é exemplo de uma notícia que vocês podem ter para quando forem fazer a sua, tá bom? Então, característica do gênero notícia. Ela é curta, relata fatos verdadeiros e recentes, tá? Verdadeiros, ok? Nada de fake news. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem cheia de vícios. Quer dizer, nem muito formal, ou seja, não é formal demais, mas também que não tenha vícios, né? Como gírias, ou pelo menos que não seja cheia desses vícios. Como esse né, que a professora tem o hábito de falar. Quando eu não escrevo né, ok? Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, o que é objetivo e impessoal? Narrado em terceira pessoa. Qual que é a terceira pessoa? Ele ou ela, porque o fato acontece com ele ou com ela, tá? Não com você. Sem valorizações, ou seja, como que eu valorizo meu texto? Com adjetivos. Lembra que nós já estudamos isso em língua portuguesa? Então, eu não vou usar adjetivos, não tem necessidade nesse tipo de gênero textual. Sem a opinião pessoal do escritor, você não vai dar a sua opinião, você vai dar a notícia, não a sua opinião, ok? Bom, o livro traz para vocês aí a notícia em vídeo, tá? Então, o que é a notícia em vídeo? Você vai ler agora uma transcrição de uma notícia em vídeo que vincula o mesmo fato abordado pelas notícias já estudadas neste capítulo. Se tiver oportunidade, você também pode vê-la pela internet o endereço. Então, vocês têm um endereço aqui que vocês podem acessar e ver lá também, que é sobre a produção de bicicletas. Lembra que vocês fizeram interpretação sobre esses textos? Então, para eu ter a notícia em vídeo, eu tenho que ter quem? Um âncora. E quem que é esse âncora? Que fica na bancada do jornal, ou seja, este jornalista aqui, esse repórter aqui, ele tem que ficar sentado e dar as notícias, como notícia de TV, MGTV, né, que nós assistimos às vezes, MG2, MG1 e por aí vai, ok? Eu tenho que ter sempre quem? Um âncora, a pessoa que dá a notícia, que lê a notícia e passa para nós. A produção de bicicletas, minha gente, cresceu nos 9 primeiros meses deste ano, quase 600 mil unidades já saíram das linhas de montagem. Tudo para atender uma demanda cada vez maior de pessoas que decidiram optar pelas bikes, especialmente nas grandes cidades. Então aqui, o que acontece? É como se ele estivesse fazendo o quê? Dando a mesma notícia que eu tenho no site, que eu tenho no jornal impresso. Ele fala aqui, só que diretamente com uma câmera, e aí ao vivo vai para milhares e milhares de pessoas em suas casas, simultaneamente, que ao mesmo tempo que ele fala, a pessoa assiste. Quando acaba aquela reportagem, o que acontece? Se você quiser revê-la, você tem que acessar geralmente um site para poder assistir novamente, ou assistir caso você tenha perdido. Hoje em dia tem esse recurso, não é verdade? Antigamente não tinha. Se você perdia o jornal, tinha como saber das notícias? Tinha que ter jornal impresso, não tem? Mas, simultaneamente, era só ali, você assistindo ao mesmo tempo, porque geralmente os jornais são o quê? Ao vivo, tá? Não pode ser algo gravado. É a notícia dada ali no momento, às vezes, que acontece. Já repararam quando vocês estão assistindo, se vocês assistem jornal, ou qualquer um, o repórter está dando notícia ali e chama um jornalista, chama um repórter que está naquele lugar, naquele momento que os fatos estão ocorrendo, para dar maiores informações. Ele noticia ali ao vivo e chama o repórter. Aí o repórter, por exemplo, está na frente de um hospital, ou então está na frente de onde acabou de acontecer um acidente,
ou alguma coisa que geralmente chama e ele dá as notícias ao vivo ali no momento mesmo que está ocorrendo. Porque primeiro tem a chamada lá do âncora e ele vai para o repórter porque ele vai ter o quê? Maiores informações, ok? As informações que esse âncora aqui ainda não tem. Só o repórter que está ali participando no momento do que está acontecendo tem. Só que ele vai falar de um fato que aconteceu há pouco tempo. Geralmente eles chamam o repórter para poder fazer isso. Já repararam a previsão do tempo? Agora vamos para a previsão do tempo. O que acontece quando tem a previsão do tempo? Não entra um repórter especialista em meteorologia, não tem um mapa e ele vai falando do que está frio, está calor, o que aconteceu, o que vai acontecer, as mudanças meteorológicas e tudo. Por quê? Porque ao vivo é uma coisa nova, tá? Ele vai falar como vai estar a previsão do tempo no dia seguinte, ou então da previsão do tempo naquele momento, ok? Então eu tenho o repórter, que é em primeiro plano, na rua, com bicicletas ao fundo circulando por ciclovia. Então aqui, já que está falando disso, vai ter o quê? Bicicletas, não é isso? Ao fundo, porque é essa a reportagem que está trazendo. Então, as redes cicloviárias continuam crescendo no Brasil. Não ter que circular junto com os carros traz segurança. A ampliação da malha de pistas exclusivas estimulou o uso de bicicleta. O aumento do número de ciclistas mexeu com o mercado das bikes no país. Segundo os fabricantes, a produção de bicicleta cresceu 16% nos 9 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2017. Então, aqui já é o repórter, né, falando. Então, a economista entrevistada. Então, geralmente, vai entrevistar alguém e ela faz essa entrevista por quê? Porque a pessoa que está inserida, que está envolvida naquilo ali, vai poder dar mais o quê? Mais informação àquela reportagem, tá? Então, a indústria da bicicleta é uma indústria importante no Brasil. Emprega pessoas e é exportadora, ou seja, de uma forma ou de outra contribui com o crescimento econômico. Então, essa expansão na produção deste ano, de 2018, é um sinal certamente não apenas do melhor uso da bicicleta. Aqui veio algo errado, né? Do melhor. O uso da bicicleta. Do maior uso, mas também de uma indústria que retoma a sua produção, que retoma a geração de emprego, a contratação, a compra de bens, ou seja, de componentes. Isso é importante. Às vezes, isso aqui demonstra a fala da pessoa, né? Você já reparou quando as pessoas estão sendo entrevistadas, às vezes fica nervosa, fala do, normal. Isso acontece com todos. Todo mundo é passivo de erro, ok? Então, o repórter apenas narrando com imagem de uma loja de bicicleta. O movimento das lojas especializadas confirma o crescimento do setor. E o consumidor é quem? É quem compra, não é isso? Aí tem aqui um entrevistado. É uma questão da mobilidade mesmo, principalmente porque o paulistano acha que já cansou do trânsito. Então, ele dá exemplo para nós dessa reportagem, diferenciando do impresso da internet para o jornal ao vivo, tá? É isso que o livro traz para nós. Qual que é essa diferença? Então, consumidor, primeiro entrevistado, já falei. Repórter, quais são os ganhos de andar de bicicleta? É o consumidor 2, o segundo entrevistado. Saúde, higiene mental e velocidade na locomoção. E qualidade de vida, né? Ao danado do Né aqui. Ciclista entrevistado. Durante a semana, a gente vê bastante pessoas aí percorrendo a ciclofaixa, indo trabalhar. Então, isso é legal. Reparem que a fala vem mais o que? Da oralidade, da espontaneidade. Olha aqui, ó, durante a semana a gente vê, tá vendo? E aqui o né, vício de linguagem. Então, quando nós estamos falando, geralmente nós não pensamos para falar. É lógico que, dependendo da situação, nós temos que nos ponderar, nos policiar. Mas muitas vezes acaba saindo. É igual o meu né. Você tem que acostumar com o meu né. Porque eu sempre falei esse né. Mas, o que acontece? O que o livro traz de novo, então, nessa sessão? Ele traz a notícia em vídeo. Tá? É um pouco diferente da impressa e aquela que está na internet? Sim, porque aqui eu vou ter o consumidor entrevistado. Lá eu posso ter também? Posso, mas aqui é ao vivo, ok? Então, essa é basicamente a diferença de uma notícia assim e de uma notícia igual eu trouxe aqui,
Ok? Aqui vocês podem reparar que é mais sucinto, mais objetivo, menor. E aqui vai se estender um pouco mais porque é em vídeo, bom? Todos os dois são tipos de notícias, tá? Estão corretos e realmente é o que acontece quando se noticia algo ao vivo. Eu tenho aqui aquela atividade que eu disse que eu ia deixar para depois que eu explicasse como é que vocês devem escrever uma notícia. Como no início da videoaula eu passei para vocês como se escreve uma notícia, eu gostaria que vocês fizessem na página 55. Escrever uma folha de papel, uma notícia sobre um fato ocorrido na sua cidade, que na sua opinião todos devem saber, ok? Então, você vai ter aquele bloco de redação ao qual você pode fazer ali. Se você não tem nenhuma notícia sobre um fato ocorrido na sua cidade, que você acha que todos devem saber, escreva algo a respeito que vocês queiram, tá? Uma notícia que vocês queiram, bom? Também tem a interpretação de texto da página 65, 66 e 67. E também, gente, a proposta número 1 da página 68. Só a número 1, porque vocês já vão fazer essa aqui também, tá? Lembrem-se, notícia é um texto curto. Então, professora, 2 textos de uma vez é um texto curto. Vocês não precisam preocupar em falar assim, nossa, muita coisa. Não é muita coisa. Quando vocês escreverem, vocês vão ver que é tranquilo. Não deixem de seguir aquele primeiro slide lá que eu coloquei para vocês no início da videoaula. Ok? Como, quando, onde, quem, bom, o fato, porquê, bom? Bom, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.